Bom dia! Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se o Instagram me notificou. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Café com a TCD. Que ótimo! Bom dia! Bom dia, Ellen! Bom dia, Nilza! Sejam todos bem-vindos. Correndo agora, como sempre, né? Um pouquinho atrasada, mas deu certo. Espero que estejam todos bem. E vamos responder dúvidas dos nossos seguidores aqui. E deixa eu ver aqui. Isso. Dos nossos seguidores e também vamos, se tiver algum tratamento online, se alguém quiser que eu trate, tranquilo. Estamos aqui para isso. Ellen, aproveitando que você está aqui, gostaria de dar uma dica sobre um paciente que você comentou comigo essa semana sobre Alzheimer. Eu posso, assim a gente dá uma relembrada, né, nas nossas técnicas para Alzheimer, onde a gente já falou muita coisa. Não vou falar quem é o paciente, mas se você tiver papel e caneta, por favor, anota. A Ellen chegou. Posso, né? Beleza. A Ellen chegou para mim essa semana e comentou que ela estava com um paciente em estágio avançado de Alzheimer. Então, algumas pessoas sabem que minha vida hoje está bem corrida, além de fazer tudo que eu tenho que fazer, tem mais algumas coisas que entraram na minha vida e então eu acabei esquecendo de falar para você. Então vai ser bom porque assim eu comento o que eu iria comentar com você. Pega um papel e uma caneta e anota. E para quem quiser também anotar algumas coisas sobre Alzheimer, por favor, anotem. Nós estamos verificando que, bom dia, Rocio, bom dia. Nós estamos verificando que no Alzheimer, com a história da rovastatina, das simvastatinas, você baixa o teu colesterol, mas você baixa a gordura do cérebro também. E esse cérebro sem gordura pode dar Alzheimer. Então, o que a professora Linéia indica? Óleo de coco. Ai, professora, mas é horrível pegar uma colher de sopa e tomar óleo de coco. Gente, ou mistura na comida, no arroz, no feijão, ou faz uma vitamina, né? Para quem pode, com leite, ou se não, com água, mamão, laranja, banana, morango, e faz uma vitamina e joga, ao invés de adoçar, você joga o leite de coco, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Claro que eu sei que um colesterol acima de 300 você precisa tratar, mas você não pode, porque antigamente, gente, o colesterol
era até 200, 220. Hoje eles exigem, eu sei porque o meu médico me exige o colesterol em 160, 140. Gente, pelo amor de Deus. Tanto que meu colesterol eu fiz agora, tá muito baixo. Eu vou diminuir o remédio ou vou parar o remédio. Entende? Então, nós precisamos ter gordura boa no cérebro. E aí calma. A gente não pode abusar, porque quem tem problema cardíaco, desculpa, enrolou a língua. Quem tem problema cardíaco, você precisa não estar com placas, né? Então, tem o óleo de avestruz também, que eu já falei em uma live sobre isso, que ele é um óleo também que vai proteger o cérebro, certo? E ele vai ajudar muito no esquecimento. Uma outra coisa que eu acabei passando para Ellen, que o Alzheimer não é hereditário. Isso. Que o Alzheimer não é hereditário, tá? A Ellen pode me ajudar porque eu acho que ela assistiu a reportagem e eles falam, essa terapeuta fala que o Alzheimer é uma diabetes tipo 3. Tá? Ela desmistifica muito o Alzheimer. Não sei se você chegou a ver isso, Ellen. Ela desmistifica muito, muito, muito o Alzheimer. Falando, eu inclusive passei nos meus grupos essa entrevista. Então, tá, mais uma coisa, Ellen. Você lembra que eu falo numa das aulas na plataforma que uma das nossas alunas, duas alunas que eu tenho exemplo de dar, que seguiu o nosso método para Alzheimer durante 5 semanas, e o pai já não sabia o nome dela, era aniversário dela quando ela estava fazendo a 5ª sessão, e ele levantou da cama para cantar parabéns para ela. E a outra aluna nossa, que a mãe estava começando a ficar com Alzheimer, muito início, e ela começou a fazer os nossos tratamentos e fez 4 sessões, quer dizer, são 5 etapas e ela fez 4 sessões e não evoluiu. Então, nós temos um tratamento nosso da TCD específico de 5 sessões, tá? Para Alzheimer. Além da TCD da cabeça, levando no VG, específico para a memória. Nós temos 2 pontos, um tsum abaixo do E8, tá? Que é para memória, para a gente fazer prova também, mas é especificamente para memória que a gente está usando no Alzheimer. Nós temos um ponto extra na perna, mais ou menos perto do E41, um pouquinho mais acima e um pouquinho mais lateralizado. É um ponto extra para memória. E aí, Ellen, eu queria que, claro, junto com os outros tratamentos seus, porque você faz biomagnetismo, você sabe que tem muita coisa atrás do Alzheimer, né? Muito metal tóxico, você faz outros tratamentos agora de biorressonância, mas foque nas nossas 5 sessões e me dá um parecer. Claro que no meio das 5 sessões você poderia fazer um bio ou uma biorressonância
mas não misture com a nossa técnica, tudo isso você sabe. E nós temos, vou dar uma dica, né? Primeira sessão, se eu me esquecer, pelo amor de Deus, me lembra, órgãos, né? Fazemos a parte in, bilateral, enchemos o lóbulo da orelha esquerda, porque ele é homem, e um cristal atrás da orelha. Primeira sessão, segunda sessão, mesma coisa, só que vísceras. Na segunda, só que na orelha esquerda. Na segunda sessão, na terceira sessão, seriam vísceras, lóbulo direito, depois lóbulo esquerdo. Aí a gente faz as vísceras, depois a gente vai fazer órgãos e vísceras e encher o lóbulo das duas orelhas, por isso a gente precisa começar devagar para não fazer tudo junto, por isso que a gente tem 5 sessões. Junto com as 6 sessões nós fazemos o E8, e para quem tem Alzheimer a gente faz a distância, mas se você conseguisse fazer na orelha presencial dele seria maravilhoso. Se conseguisse colocar esse ponto extra e o ponto extra na perna também. E era isso que eu queria te passar. E desculpa, você sabe por que eu tô correndo. Então assim, às vezes eu não tenho tempo nem de fazer as coisas pra mim. Ontem eu sentei e fiz mais de 5 tratamentos pra mim, pra Pipoca, para meus filhos, né? Minha filha tá numa fase bem difícil agora e eu preciso acompanhá-la. Então, era isso que eu queria comentar. Se tiver alguém aqui, sejam bem-vindos a um café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Se tiver alguém aqui que queira fazer algum tratamento online, me chama. Bom dia a todos que estão entrando. Bem, na terça-feira passada eu falei sobre cercar o dragão. Essa live tá gravada no YouTube, tá gravada no Instagram. E essa semana eu falei sobre cicatrizes e tatuagens. E ficou muito legal as duas, né? E assim, eu fui muito incisiva porque as tatuagens são muito complicadas. Muito complicadas. E ali eu falo sobre, até deixei aqui, as tintas da tatuagem, tá? Relembrando, né? O preto usa carbono e ferro, o branco usa dióxido de titânio, as cores vivas como verde, cromo, o azul, o cobalto, e o amarelo, o cádmio. E o vermelho intoxica com mercúrio o nosso organismo, tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que nem eu sabia, eu comentei nessa live, nem eu sabia, e eu fui muito criticada no pessoal, falando sobre as tintas das tatuagens, porque as tintas da tatuagem não penetram e vão para os gânglios linfáticos. Prestem atenção. A tinta da tatuagem, mesmo que não seja pintada, um pouco delas vão para os gânglios linfáticos. Tá aí, gente. É pesquisa nova, né? Então, tem tanta gente aí com problema nos gânglios linfáticos. E aí? Né? E eu falei no final da live sobre uma coisa que eu não sabia. Aí eu fiquei mais horrorizada ainda.
que eu vou ler para vocês. E mesmo recebendo muita crítica no particular, porque eu sei que tem muita gente que ama tatuagem e eu não vou pedir para não fazer. A gente dessensibiliza. Ah, mas a caneta que faz a tatuagem, ela é muito superficial. Não é. Porque aí eu já ouvi falar um professor falando assim, aliás, um professor não, um aluno num grupo falando o seguinte: ela não atinge o ponto de acupuntura. Gente, vocês conhecem a medicina tradicional chinesa, a acupuntura na China? Eles usam agulha desse tamanho para achar o teti. Mas vocês já viram a acupuntura japonesa? O meu mestre, o Dr. Wu, ele hoje fala que se você pegar 1 milímetro a 2 milímetros, uma agulha num ponto de acupuntura, você atinge o alvo da acupuntura. Tem muitas pessoas abrindo os olhos e falando sobre a tatuagem, sim. Né? Então, eu não vou discutir com as pessoas. Não vou. Tudo bem, cada um tem o seu livre arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. Agora, olha o que eu encontrei. A diferença entre uma tatuagem memorial comum e uma tatuagem com cinzas da cremação de um ente querido é que o tatuador trabalha com tinta já preparada com uma pequena quantidade de cinzas do seu ente querido. Tá? E não é fake, porque eu fui atrás de um tatuador e ele falou que sim, que ele faz. Olha que a Rosil falou, com certeza, atingimos até fazendo pressão. Se você fizer uma pressão no ponto IG4 aqui, você atinge o ponto IG4. Obrigada, Rosil. Isso mesmo. E quem que me fala do shiatsu, do doin, que você tá indo nos meridianos e nos pontos da acupuntura, então isso não existe? Tudo bem. Vamos lá. Hoje eu tô pro crime. Já que ninguém pediu, já que ninguém pediu o tratamento, né? Vamos lá? Querem mais uma que eu fiquei sabendo hoje de manhã com uma dentista que mora em Portugal. Ela é uma dentista maravilhosa. Eu sigo ela, né? E ela fala sobre a toxina botulínica. Vocês não imaginam que ela só falou uma coisa, que o Botox, porque vocês sabem que o Botox é veneno, é toxina botulínica. E que o Botox colocado aqui, aqui a cortical, ela muda quando você coloca o Botox, e abaixo da cortical, o nosso seio frontal, ele é como, vocês já comeram aquele chocolate aireado, que é cheio de furinho? Embaixo aqui, é assim. E o Botox está dando muito problema e está modificando essa área aonde é colocado o Botox. E ela falou de duas áreas importantes, inclusive na minha área, porque ela também ela é dentista integrativa. No mento, sabe aquelas pessoas que colocam aqui? Então, está ocasionando problemas na mandíbula.
inclusive dando infecções, inflamações, em que o dentista não sabe disso, não faz anamnese, principalmente os dentistas, que eles vão tirar uma radiografia e tem uma faixa preta aqui, acha que é infecção e vai tratar o canal. Eu falei que eu tô pro crime hoje, né? Tudo de bom tá sendo tudo de ruim. Mas eu preciso avisar vocês. Essa live vai ficar gravada, tá? E eu provavelmente não vá colocar tudo isso que eu coloquei na live nos meus Nutellas, porque com a live de terça-feira sobre as tatuagens, a enxurrada que veio para mim foi um caos. Vou pensar, tá? Vou pensar. Coloquei no meu Instagram ontem o xarope de banana, está nos meus stories e está no meu feed. Como se faz? Nós pegamos uma foto linda da casca da banana, onde tem as bananinhas. Ficou muito lindo. E ali tem como fazer o xarope da banana para essas tosses, para essas gripes que estão terríveis. Coloquei ontem à tarde, tá? Uma outra coisa maravilhosa é Obrigada, Lucy. Outra coisa maravilhosa e ele fortalece o pulmão, tá? O xarope de banana fortalece o pulmão. Quando a minha filha tinha 4 ou 5 anos, eu peguei pneumonia e ela também. E o que acontece? Minha mãe, que estava frio, a gente tinha um pequeno apertamento na Praia de Santos e era calor, estava calor. Nós fomos lá com a minha mãe e nós fizemos esse xarope. Foi com que eu e a Carmela, em 5 dias, sarássemos da pneumonia. Tá? É maravilhoso. Outra coisa também que vi no Instagram de um médico, que ele fala que inalação, você coloca um caneco, como se fosse aqui, um caneco, você coloca um dedo de água e joga uma colher de sopa de bicarbonato, ferve, inala durante 2 a 3 minutos. No outro dia você faz isso, só que você coloca 3 gotas de água oxigenada e inala. Vai embora a tosse. Eu fiz isso porque eu tava com uma tosse há 3 semanas e nada melhorava. Por que o bicarbonato e por que a água oxigenada? Ele mata as bactérias anaeróbias. Hoje tá difícil. Ele mata as bactérias anaeróbias e a água oxigenada também, que estão tudo aqui, porque a gente não consegue matar, tipo, com antibiótico, amoxicilina. Você tem que tomar clavulonato. E o bicarbonato e a água oxigenada faz o efeito do bicarbonato. Faz o efeito do clavulonato, tá? Hoje estou trocando tudo as bolas. E para quem tiver condições, eu vou mostrar para vocês o que chegou para mim, porque, olha, pulseiras de cobre. O cobre é para limpeza. Eu peguei uma pessoa aqui em Ponta Grossa, que faz essa pulseira com fio de cobre, exatamente assim, e eu fiquei com ela há muito tempo. Várias pessoas viram eu com essa pulseira. E eu achei no Mercado Livre, essas pulseiras não estão caras.
e 3. Você pode comprar uma, tá? Não compre 2, ou é uma ou é 3. Eu não pus a quarta aqui, porque se eu tivesse que pôr a quarta, eu teria que pôr mais uma, que seriam 5. Depois eu passo o link para vocês, tá? Se não me engano, eu paguei R$50, 3. E é para não tirar, tomar banho e dormir. Nossos alunos sabem que eu estou numa crise bem feia de labirintite. Não é labirintite, tá? Ele é uma vertigem, porque eu estou com a minha vitamina B12 muito alta, acima de 1.500. Porque eu tomei uma injeção onde o médico pediu que eu estou tomando uma citoneurinha a cada 2 meses. Antes era todo mês, porque eu estava com 200 de vitamina B12. E ele já pediu para tomar a cada 2 meses e já fazia uns 3 meses que eu não tomava. E como eu tinha uma injeção de vitamina B12 com ferro em casa... Ai, meu Deus, como que é o nome dessa vitamina que eu tomei? Pois eu lembro. Faz 3, Ellen. Faz 3. Mas tem que ser grossa, não pode ser fio fino, tá? Fio 15, mais ou menos, que era que eu tinha. Eu tomei essa injeção e a minha vitamina B12 foi lá pra cima. E eu falei, bom, excesso de vitamina B12 não faz mal. Só que eu liguei para um médico meu que me acompanha, um clínico geral, que é o meu ginecologista, que me acompanha em tudo. Ele é o meu clínico geral, e ele pediu para eu parar qualquer vitamina B que eu estivesse tomando. E eu comentei com ele. Ele falou assim, talvez a sua vertigem e a sua ureia alta seja por causa do excesso de vitamina B12. E agora está limpando do meu corpo. E depois que eu coloquei essas pulseiras ontem, a minha vertigem está diminuindo muito. Outra coisa maravilhosa que eu estou dando um tempo para comprar não é um filtro de cobre, é tipo o filtro de barro, só a parte de baixo que não filtra, porque se você tiver condição de comprar um filtro de cobre, é maravilhoso, só que é muito caro. Mas existe uma jarra de cobre, tipo uma jarra de cobre, que eu tô dando um tempinho para eu comprar para tomar essas águas com cobre. Por que antigamente só era usado cobre, caneca de cobre, água de cobre e lençol de linho nos hospitais e sol? As pessoas melhoravam muito, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo aqui nos stories para vocês esse filtro maravilhoso, que não é filtro, mas existe umas velas, inclusive os encanamentos também eram de cobre, isso mesmo. Existem umas velas para vocês colocarem no filtro de cobre, só que essas velas estão em torno de R$2.000, é muito caro. Então a gente tem que ir conforme dá, né? Então sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom, depois de muitos esclarecimentos, faltou mais um, que agora não é puxão de orelha. Além, né, de tudo isso que eu tô passando, a gente se cuida. E eu acabei indo num novo oftalmo porque eu não tava bem. E ele realmente falou que essa
essa falta de foco também pode ser da vitamina B12 alta, mas eu já estava com uma inflamaçãozinha da córnea. E ele me deu um colírio de corticoide. Claro que a Linéia ontem fez toda a limpeza dos nossos medicamentos, nossos alunos sabem disso, e eu coloquei o colírio. Gente, para mim, qualquer colírio que eu coloque, por isso que eu passei muito mal nas minhas cirurgias de catarata, por causa do corticoide. E eu esqueci disso, né? E o corticoide entrou no olho, desceu pelo nariz, foi na minha garganta, amargo, 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 amargo. Falei, gente, eu limpei, né? E eu vou precisar colocar esse colírio, porque eu estou com falta de foco, né? A professora também fica doente, tá? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei o colírio em cima de um orgonite vermelho, só que maior que esse, um coração de orgonite. Deixei o colírio a noite toda ali e coloquei hoje de manhã, sem gosto nenhum. Então, para os nossos alunos, depois que vocês limparem os medicamentos de vocês, deixem junto da caixinha um orgonite, tá? E junto com esse orgonite, vocês vão me matar, né? Mas eu esqueço daquela pedra que faz a limpeza. Minhas alunas estão aqui, já vão me falar que é essa pedra branca aqui, Ellen, como que é o nome? Ó, eu deixo esse aqui, ó, que inclusive tem turmalina negra, e já tem essa pedra que limpa tudo. Claro que a Linéia esqueceu o nome da pedra. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tenho sim, selenita, isso aí. Selenita branca. Então, eu vou postar aqui para vocês onde eu deixo meus medicamentos. Eu deixo num baúzinho de cobre. Depois que eu fiquei sabendo disso, falei, gente, que maravilha, né? Eu deixo num baúzinho de cobre, junto com uma selenita branca e um orgonite. Se vocês me derem 30 segundos, eu vou pegar para vocês verem. Peraí, eu nem sabia que eu ia falar isso. Olha, e é da Cacau Show. Ó, é bem isso, Ellen. Vamos comprar uma armadura de cobre. E aqui dentro estão todos os meus medicamentos. Aqui junto tem uma selenita branca. Tudo isso eu tomo? Não, gente, tudo isso eu não tomo. Mas eu deixo, né, todos os medicamentos da casa aqui, tá? E eu compro para não faltar. Então, eu limpo na nossa mesa e eu deixo isso aqui em cima do nosso decágono também, tá? Então, e isso aqui eu ganhei do Cacau Show, achei tão lindo e acabei colocando, né? E aí é de cobre, fazem mais de 3 anos que eu tenho isso aqui.
Vamos comprar uma armadura de cobre. É isso aí. Então, mais uma novidade para vocês, nossos alunos, certo? E é isso aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta de tudo isso que nós falamos hoje? Pode fazer. Ou se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ó, já vou... Eu nem lembrava que tava com esse. Tem o meu símbolo atrás, ó. Tem um mini gráfico aqui, que tá dentro da resina. Quem fez esse aqui foi, acho que... Não lembro. Não, foi uma aluna minha, que hoje não lida mais com orgonite. Ela tá doente e não lida mais. E aqui eu tenho turmalina negra e tenho selenita. Então, já sei o que eu vou fazer com isso. Vou deixar lá e vou deixar meu colírio, que eu preciso colocar aqui. Que bom que vocês gostaram. Aí, eu vou fazendo isso aqui, né? Bilhetinho para fazer para vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até terça-feira, na nossa live às 19h30. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe e bom final de semana.